A maneira do homem enxergar o sexo é fisiologicamente diferente da mulher enxergar o sexo. Eu acho que o grande problema da pornografia é o excesso de dopamina que a pessoa vicia. Como é que a pessoa pode fazer para a pessoa desviciar, né? Como que uma pessoa que desconhece o seu corpo encontra com outra que desconhece o seu corpo e essa junção vai dar certo? Não tem como. Que eu vejo a principal busca do ser humano é se encontrar com ele mesmo. Saber que eu tenho um potencial que eu não faço nem ideia que tenho. Fala pessoal, tá começando mais um Lamparina Cast, o podcast mais humano do Brasil. E em falar do ser humano, uma das coisas que tá totalmente conectada com o ser humano é a sexualidade. Então esse episódio a gente trouxe um expert nesse assunto que vai estar trazendo diversos conteúdos pra gente poder entender um pouco mais dessa parte da nossa vida que é tão essencial. Eu sou o Vitor Mesquita, estou aqui com o meu amigo Fábio Gabriel, nós somos os hosts aqui do Lamparina Cast. E se você é o primeiro episódio que você está assistindo, a gente está aqui semanalmente, já temos mais de 100 episódios gravados e publicados, então pra gente é uma honra estar com você aqui assistindo. A gente está sempre com convidados especiais aqui contribuindo com o nosso Lamparina. Então se inscreva no nosso canal, aperta no sininho, compartilhe com os amigos, quem já está começando. E no coração do Brasil, mais um episódio, como o Vitor falou, super especial, Lamparina Cast, aqui no coração do Brasil, em Brasília, e convidado super especial, lembrando sempre dos nossos parceiros, a revista Traços, que através da cultura faz a sua inclusão social de pessoas que vivem em estado de vulnerabilidade. A Traços está com a gente em todos os episódios. Lembrando da 61 Imóveis, também presente em nossos episódios aqui no Lamparina. E hoje, num dia super especial, discutiremos a importância da sexualidade feminina e como ela pode influenciar diversos aspectos da vida. Flávio Guerra irá compartilhar suas experiências e métodos para ajudar as pessoas a se libertarem das suas limitações e desenvolverem seu potencial orgástico. Flávio Guerra, um especialista em sexologia, terapia tântrica e hipnoterapia. Flávio, é um prazer tê-lo conosco. Mais um episódio super especial do Lamparina Cast e um assunto, aos olhos de muitos, é um tabu. Não é isso, Flávio? Prazer é meu de estar aqui com vocês, né? O podcast mais humano do Brasil. E assistindo os episódios de vocês, realmente, o título de vocês é perfeito. Vocês dão uma linha de humanidade, pô, fantástico. Legal. Flávio, começando, o que é sexualidade? Cara, sexualidade, eu diria para você que é tudo no sentido de... Quando a gente ouve essa palavra sexualidade, a gente logo pensa em sexo, né? Só que ela é muito mais do que isso. O sexo é só uma das facetas da sexualidade. Sexualidade é a maneira que a gente enxerga a vida, que a gente interpreta a vida, a maneira que a gente se relaciona com as pessoas, né? Como está muito vinculado à ideia de sexo, a gente pensa sexualidade, sexo. Não, mas isso aqui, ó, essa interação entre nós aqui, ela diz respeito à sexualidade, ela diz respeito a como que eu sinto as relações, se é ameaçadora, se não é, se tem algum risco nela, se não é, se não tem. Então, sexualidade é algo muito além, muito maior do que simplesmente o sexo, né? Uhum. Como a gente pode entender as terapias sexuais que existem, como o Tantra e a hipnoterapia também. Sim. Você pode se descrever um pouco esse assunto? Aí a gente tem que falar do Tantra na sua raiz. Aqui no Brasil, aqui no Ocidente, a gente fala de terapia tântrica e pensa logo em massagens tântricas, né? Que é a parte física, vamos chamar assim, a parte prática, a parte manual da terapia tântrica. O Tantra, na Índia, os monges tântricos na Índia são considerados monges revolucionários.
Um monge tântrico, para você se formar monge tântrico na Índia, você tem que entender de pedagogia, de economia, você tem que entender o ambiente em que o ser humano está inserido, porque qual é a função do monge tântrico? Despertar as pessoas, fazer com que as pessoas se expandam em termos de consciência. E para isso ele precisa orientar as pessoas a descobrirem as limitações sociais, as limitações religiosas, as limitações culturais que fazem com que a gente desempenhe na vida um potencial muito aquém do que a gente pode desempenhar, né? Então a terapia tântrica, na sua raiz, ela tem esse objetivo: trazer autoconhecimento, trazer expansão de consciência, para que você possa ter os insights, possa perceber o que está te aprisionando. E a partir do momento em que você toma consciência da prisão, você se torna um prisioneiro com uma possibilidade maior de sair dessa prisão. E o pior prisioneiro é aquele que não sabe que está preso, né? Então muita gente vive angústias, vive N tipos de problemas, mas não se apercebem que essas angústias e esses problemas são gerados pelo próprio ambiente em que ela está inserida e as regras que ela está seguindo sem nenhum poder de escolha. Quantas coisas na nossa vida a gente escolheu de fato? Quantas? O quanto que no momento do seu nascimento já foi oferecido para você uma formatação e ao longo da sua vida, o quanto que você saiu disso? Muita gente não sai nada. Ou seja, nasce inserido num ambiente, num conceito e passa o restante da vida inteira nele, sem fazer nenhum tipo de questionamento, sem expandir, e sem perceber que é justamente aquilo ali que se exige de objetivo de vida que é a fonte de angústia. Essas terapias sexuais, elas têm a ligação bem direta com a saúde mental? Ah, total, né? Isso influencia na vida sexual da pessoa? Influencia na vida inteira, cara. Quando a gente fala de terapia sexual, a gente está falando de um tipo de energia que é produzida pela atividade sexual, que é energia vital, energia criativa. Qual outra energia nesse planeta que mais representa a capacidade de criação do que a sexual? Nenhum outro tipo de energia é capaz de produzir um outro ser, a não ser energia sexual. Isso é uma coisa que parece tão óbvio, mas as pessoas não se apercebem. Por quê? Porque gostam de fazer com que o assunto sexualidade não seja um assunto primordial para a vida. Ele fala de sexo, é um pervertido, é um libertino. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Quando a gente fala de terapia sexual, a gente está falando da terapia da energia sexual, da energia vital, certo? Que é uma energia poderosíssima e que é muito mal utilizada. Ela é muito mal gerada, inclusive. Porque a capacidade orgástica do ser humano hoje, de um ser humano que tem uma boa capacidade orgástica, está em 30%, 40%. As pessoas buscam a iluminação, certo? Não tem um monte de gente aí e é uma busca genuína. Elas não dominam a técnica mais fácil de se atingir a iluminação, que é através de orgasmo. O problema é que a qualidade sexual do ser humano é tão pequena, está tão pobre, que ela é utilizada para descarga de tensão e não para algo maior, para algo mais grandioso, por exemplo. Faz-se muito sexo. Para uma vida saudável, os especialistas e pessoas que
que dizem aí nas nossas redes sociais, de uma maneira geral, fala para ter uma vida saudável, tem que ter 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 vezes com a relação sexual com o parceiro. Sim. E que não é possível esse tipo de coisa, né? Meu irmão, a gente está falando, a gente tá falando de processo de aprisionamento, não tá? Sim. Esse é um conceito que tem por único objetivo aprisionar, gerar angústia. E se você tiver uma relação por semana, mas uma relação de conexão, uma relação gerando uma qualidade de energia sexual alta, aquela que alimenta. Só porque você não faz 3 vezes por semana, você está com um problema no casamento? E que tipo de qualidade, e que tipo de transa estão falando nessas 3 vezes por semana? Aquela transa onde as pessoas nem se olham nos olhos? Não respiram o ar um do outro? Não se tocam? Não se beijam? Numa relação que ela tá limitada à penetração? E mais nada? Ter 3 vezes esse tipo de relação numa semana? Pô, é melhor ter sozinho, cara. Ô Flávio, então o sexo para você é uma conexão de energia entre as pessoas? Ah, com certeza. Entre a pessoa e ela própria, primeiro. Porque, olha só, numa relação, como que você vai orientar uma parceira, um parceiro do que você gosta, se você nem sabe do que você gosta? Uhum. Como? Vamos pegar as mulheres que são muito mais massacradas nesse sentido. A mulher, ela é, na adolescência, ou na pré-adolescência, ela é estimulada a se tocar? Ela é estimulada a descobrir as áreas prazerosas do seu próprio corpo? Não é. Não. A criança que começa a descobrir o prazer no seu corpo, lá pequenininha, o que acontece quando uma mãe e um pai pegam ela com a mão na pepeca? Repressão, né? Repressão, cara. Olha só, a fonte primordial e original de prazer que você recebe do Criador, que você não precisa pagar nada, você não precisa comprar nada, você é a sua própria fonte geradora de prazer. Ela é reprimida. Ela é reprimida. Então, assim, você pode repetir sua pergunta? Me perdi. A relação sexual é uma conexão entre as pessoas, Sim, de energia? Sim. Então, vamos lá. Se você desconhece o seu corpo, se você desconhece as suas zonas erógenas, vamos chamar assim, como que uma pessoa que desconhece o seu corpo encontra com outra que desconhece o seu corpo e essa junção vai dar certo? Uhum. Não tem como. Pode existir um sentimento, e a gente está falando aqui de potenciais, certo? Ou seja, essa junção pode dar certo em que sentido? São pessoas que se gostam, são pessoas que se amam, são pessoas que vão ter uma qualidade de encontro bem legal, mas em termos de potenciais, vai estar muito abaixo do que poderia. Isso tem a ver com o artificial que se tornou o sexo hoje em dia? Sim. E diretamente ligado à pornografia. Diretamente Existe energia sexual na pornografia? Tem, péssima. Pode falar um pouco? Posso, com certeza. Não tem nada de bom na pornografia. Nada. Nada. É igual alguém querer defender alguma coisa boa na cocaína. No crack. Na heroína. Tem alguma coisa... É defensável? Não, não é, cara. Não é defensável. A pornografia também não é defensável. Por quê? Porque a pornografia traz uma intensidade de estímulo tão grande para o espectador, ou seja, nesse ciclo da dopamina, ela
essa dopamina tão intensamente produzida no estímulo pornográfico faz com que a pessoa, quando vai para o sexo do dia a dia, não ache a menor graça nele. Hoje em dia, a pornografia já é o principal fator de separação nos casais americanos. Já existe um movimento na América que é Fight the New Drug. Lute contra a nova droga. A pornografia já é considerada epidemia. Já é considerada droga. Assim como a cocaína, o crack e a heroína já são considerados drogas. A pornografia também é. Só que o acesso é fácil. Eu tenho, dentro da experiência clínica, vários casais, mas N casais que se separaram por causa da pornografia. Muito mais relacionado ao homem, né? Muito mais. Mas as mulheres estão entrando por esse ralo também agora. Eu já sei de casos, muitos casos de mulher que já estão viciadas na pornografia e que no momento em que vão para uma relação natural, que é a relação corpo-corpo, encontro, não há mais produção dopaminérgica. Não há mais recompensa. Não há mais. A dopamina fácil, a recompensa fácil. Seria isso a pornografia. Intensidade de estímulo. A intensidade do estímulo que a pornografia provoca, nem se você nunca vai encontrar numa relação do cotidiano. Ainda mais essas de 3 vezes por semana. Aí é que não encontra mesmo. Não encontra mesmo. Come estrogonofe 3 vezes por semana. Depois de um mês, você está pedindo, pelo amor de Deus, um arrozinho com feijão, né, cara? Por mais gostosa que ela seja, tem que ter justa medida. E não existe justa medida para pornografia. Não existe. Flávio, quando eu era, sei lá, tinha 12 anos assim, pornografia era que revista. Isso. E aqueles videocassetes, né? E tava começando a internet, tinha alguns sites que era internet de escada, era difícil a pessoa conseguir assistir. Hoje em dia, aí depois entrou a internet, muita facilidade, né? Poucos cliques, quase não tem vírus mais nos computadores, basicamente, assim, alguns sites. Que evitavam justamente... a pessoa não queria entrar para não quebrar meu computador, mas, enfim. E hoje em dia tem outra coisa que eu quero perguntar para você, assim. Esse OnlyFans, essas plataformas de pessoas comuns podem ali produzir conteúdos eróticos e ainda vender e ganhar dinheiro com isso. Como é que você vê isso? Porque eu acho que, na minha compreensão, acho que isso é um perigo para as pessoas. Assim. Eu acho que ficou mais evidente ainda. Antigamente era assim, a pessoa falava assim, não, eu sou artista pornográfico, né, da indústria. Hoje em dia parece que as pessoas, quando vê tem um OnlyFans lá, uma pessoa normal, que é um advogado, sei lá, e tem um OnlyFans lá, ganha dinheiro com o próprio corpo, né? Como é que você vê isso? Eu, como um sexólogo e terapeuta tântrico, não poderia nunca ser um moralista, certo? Porque aí, assim, como que eu vou falar de moral e bons costumes? Até mesmo porque eu não acredito muito neles. Para mim, é algo muito mais no sentido de aprisionamento. Né? Lógico que eu não estou falando aqui, que eu não estou falando da libertinagem, eu não estou falando do liberou geral, eu não estou falando de certas práticas, né? Sim. Cara, tudo vai se resumir a esse ciclo de dopamina que a gente está falando. Mesmo no cara ou na mulher que consome esse conteúdo, quanto na que produz. E te digo mais, essa ideia que as pessoas têm de que os produtores de conteúdo adulto são pessoas liberadas, são pessoas sexualmente resolvidas, é uma das maiores falácias que existe. É onde a gente encontra muita gente que deveria fazer terapia sexual. Mas cara, como assim, porra? A pessoa ganha a vida produzindo conteúdo sexual é porque ela tem uma relação boa com o sexo. Não tem nada a ver.
Ela pode estar justamente fazendo esse tipo de produto por não ter uma boa relação com o sexo. Uhum. Por ter uma questão psíquica, emocional profunda ali. E ela se utiliza daquilo ali. Você já pensou para parar no poder que uma pessoa que produz conteúdo sexual e que vende milhões, ela sente? Já parou para pensar na sensação de poder que ela tem? Olha como o meu corpo tem poder. Olha como a minha performance tem poder. Uhum. Isso é diametralmente oposto à saúde sexual. A pessoa que é saudável sexualmente, ela não utiliza certos meios. Certos meios são utilizados por quem justamente precisa de terapia. Não sei se te respondi. Legal. Achei interessante. E beleza, a dopamina, né? Eu acho que o grande problema da pornografia é o excesso de dopamina que causa, a pessoa vicia naquela questão. Como é que a pessoa pode fazer, que você pode dar dicas para a pessoa desviciar, né? Deixar o vício da pornografia? A primeira coisa é cortar o elo, cortar o vínculo. A pessoa, quando ela está viciada em pornografia, quando a pornografia já se tornou realmente uma droga, ela precisa de terapia, ela precisa de psiquiatria, ela precisa tomar medicação, porque esse ciclo gera um nível de ansiedade tão alto, mas tão alto. As pessoas viciadas em pornografia, elas estão num patamar de ansiedade muito alto. Ela está ali no celular esperando uma brecha para poder ver o filme de tal fulana. É nesse nível, cara. Uhum. Pode ser que para muitos que estejam ouvindo isso, pensem, não, esse cara está exagerando, não é tanto assim. Acreditem, é muito maior do que se pensa. Pessoas que estão aí do seu lado são viciadas em pornografia e você não sabe. O seu marido pode estar viciado em pornografia e você não sabe. A sua vida conjugal pode estar indo pelo ralo por causa da pornografia. Uhum. Porque as pessoas não falam para as outras, né? Olha, eu assisto 4, 5 horas de pornografia por dia. Não é uma coisa que se fala. É igual a outras drogas, né? É igual a outras drogas. Vou cheirar isso. É igual a outras drogas. Né? E vai. Né? É verdade. Então, assim, está muito mais próximo da gente do que a gente pensa. E a gente vê que a indústria da pornografia é grande, como é comparada à indústria das armas, né? Você vê que... E vai crescer. Não tem aquela tríade dinheiro, drogas e armas? Drogas, armas e medicamento? Não é o tripé do poder? A pornografia já entra no pilar das drogas. E que é uma droga que praticamente não se vende hoje. Então a pornografia, velho, ela é, inclusive, utilizada por quem... Pô, mas aí aí a gente vai falar de um sistema gigantesco, né? Uhum. De que forma... vamos pensar numa coisa. Se eu nasci com 70 mil terminações nervosas, meu corpo tem 70 mil terminações nervosas, a glande do meu pênis tem 4 mil terminações nervosas, o clitóris tem 8 mil terminações nervosas. Qual é o corpo mais bem preparado para sentir prazer? O feminino ou o masculino? O feminino. Feminino. Porque tem uma estrutura que foi criada apenas para prazer. A glande do pênis urina, ejacula e sente prazer. O clitóris só sente prazer. O clitóris não participa do aparelho urinário e nem do reprodutor. É só prazer. A grande busca do ser humano qual que é? Prazer, certo? Uhum. A grande busca.
Se nos oferecem um caminho torto para o prazer, a gente se estrepa. Muito mais rápido, né? Muito mais rápido. Mas, ou seja, o meu corpo, na originalidade, ele já é a fonte primária, original de prazer. Eu não precisaria de mais nada. Então, se eu tenho como objetivo te vender algo, é muito mais fácil eu vender para você se você estiver angustiado do que se você estiver feliz. E se você é um camarada que já nasceu com o aparato necessário para ser feliz, eu vou ter que destruir a tua relação com esse aparato. Porque se você dominar a capacidade desse aparato em gerar prazer, eu estou ferrado. Eu não vou conseguir te vender nada. Você não vai estar angustiado. Você vai estar vivendo em plenitude. Uhum. Aí vem as castrações sexuais. Aí vem o menina tira a mão daí. Aí vem o tira a mão daí porque você não vai ser uma menina boa para casar. Aí vem o mulher que se dá o respeito. Aí vem essas coisas todas. Uhum. Que só afastam. Sexo é pecado. Prazer é pecado. Pecado original, malandro. Pelo amor de Deus, que pecado original. Uma relação sexual com os dois, colocando em prática tudo que o Criador deu para gerar uma nova vida. Não existe nada mais divino do que isso. É chamado de pecado original. Os dogmas. E por aí vai. E por aí vai. Né? Então, assim... E tem também, né, desculpa te interromper, Não, Flávio. por favor, cara. Eu acho que também tem muita manipulação da parte... Tem o dinheiro, tem o poder e tem o dinheiro. Essa Se confundem. manipulação Tá? se confundem. Se confundem, né? Se confunde. E isso a gente... E você trouxe alguns parâmetros aí que, vamos dizer assim, agem com sutileza e não com fineza. Com sutileza para poder trabalhar algumas coisas que mexem com o ser humano como pessoa, como ser humano. Você sabe que às vezes não é nem tão sutil assim, cara. Você sabe que às vezes, quando você... Eu te interrompi, né, velho? Não, eu tinha... Você sabe que às vezes, quando você começa a perceber a estratégia, como ela é montada, tem vezes que você para, olha para aquilo e fala assim, não acredito. Não acredito que esses caras estão fazendo isso. Não acredito que está tão na cara assim. Mas que a gente passa batido. E por isso que eu falei antes da gente começar que eu não acredito, por exemplo, no livre-arbítrio. Não acredito. Para mim é uma falácia. Para mim é utópico. Se há 50 gerações os meus ancestrais foram criados dentro desses maus conceitos e esses maus conceitos passados de geração para geração, como assim tem livre-arbítrio? Pô, eu já nasço com muita coisa pré-estabelecida. Muita coisa. Eu poderia ter, em determinado momento, lá da minha pré-adolescência, dito, olha, eu não quero mais estudar, não. Não quero fazer faculdade, não quero casar, não quero ter filho, não quero um bando de coisas, não quero vestir essa roupa que todo mundo veste. Poderia? Até poderia, mas qual seria o nível de resistência que eu ia enfrentar? Qual seria? Então, assim, há de fato livre-arbítrio? Para escolher uma roupa, hoje eu fiquei um tempão escolhendo. Aí eu escolhi uma camisa, estava amassada. Não pode ir amassado, porque o que as pessoas... Então, olha só, eu posso ter pequenos livres arbítrios. Mas, assim, direção de vida? Por isso que... É aí que entra o Tantra. O Tantra raiz. Não esse Tantra do Ocidente que virou
Comércio. Mais do que comércio, vira uma utopia, vira uma coisa assim, as pessoas se apresentam dançando e pronto, aquilo ali é o Tantra. Não, cara, é muito mais do que isso. Mas é muito mais. É muito maior do que os estereótipos que apresentam hoje. Né? Uhum. Então é aí que entra o Tantra, com as suas estratégias de expansão de consciência. É uma expressão meio batida, né? Expansão de consciência. O que é expansão de consciência? Primeiro, você tem que estar incomodado com alguma coisa. Ninguém parte para a expansão de consciência sem estar incomodado com alguma coisa. Você tem que estar com algum incômodo. Porra, tem alguma coisa no meu... Tem uma coisa que não está legal. Tem alguma coisa que eu gostaria que fosse diferente. Eu não estou tão satisfeito com a minha vida. Porra, eu sou funcionário público, ganho lá meus 30 pau, tenho uma família, tenho um shih tzu, um casal de filho, troco de carro todo ano, vou para a Europa todo ano, mas eu não estou feliz, cara. Por que esse cara não está feliz se ele é um modelo de felicidade? Então, assim, para a gente poder desenvolver autoconhecimento, tem que partir de uma angústia. Aí você vai utilizar de mecanismos para expansão de consciência. O que é expandir consciência? Engraçado que hoje o meu carro deu pau, né? E aí eu chamei... Deu um pau. E aí eu chamei o guincho e o motorista do guincho estava com as duas filhas na frente. Então eu tive que ir de motorista do carro em cima do guincho, né? Uhum. E, cara, a perspectiva da altura do guincho... Eu até dei uma filosofada no Instagram hoje. Falei assim, porra, até quando você tá em cima do guincho e consegue enxergar mais à frente, é legal. E isso é que é expansão de consciência. Expandir consciência, afinal de contas, o que é? É você trazer a sua consciência para um nível mais alto de qualidade, para o teu ângulo de visão se ampliar. E você vê a estrutura no macro. Aí você consegue identificar, puta, então é isso que está me angustiando. Uhum. Então o que está me angustiando é que todo ano eu consigo trocar de carro, mas eu não consigo trocar de carro por um modelo muito melhor, é só esse, então eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que fazer hora extra. Então, meu filho que está na escola, que custa 10 mil reais por mês, eu tenho que colocar ele na de 20. Então, expandir consciência é você ter a capacidade de enxergar de onde vêm as angústias e ter a coragem, né? Aí precisa de uma dose de coragem. Ninguém se transforma sem coragem de não cair mais nessa isca. É o que a galera chama aí de Matrix, né? Uhum. A Matrix é justamente isso. Né? É tudo que está sendo apresentado para a gente e a gente vai no automático. Quando você fala de expansão de consciência, eu vejo que, assim, conectando com o livre-arbítrio, né? Uhum. Para a gente poder exercer o livre-arbítrio, eu penso que o livre-arbítrio existe. Ele é real. É real a partir do momento que a gente tem uma expansão da nossa consciência e saber que isso acontece comigo por causa disso, daquilo. A partir de agora eu quero viver outra coisa por causa disso, daquilo. Perfeito, velho. Eu vejo dessa forma. Eu também. Né? Mas o livre-arbítrio, eu faço o que eu quiser. Aí a pessoa, não, hoje eu não vou trabalhar. Beleza. Aí vai lá, é demitido, acontece tanto de coisa. Pô, ela teve o livre-arbítrio, ela escolheu, mas ela não sabia, ela achou que foi inocente, achou que por não ter ido trabalhar ia ser demitido. Sim, as ingenuidades humanas, né? Exatamente. As ingenuidades aí eu penso que isso não é livre-arbítrio, isso é ignorância. Certo. Né? Olha, isso que você tá falando encaixa com a alegoria da caverna de Platão. Uhum. Né? Eu não sei se todo mundo deve conhecer, porque eu sou fã da Lúcia Helena, né? Uhum. Eu sou fã da Lúcia Helena. Lúcia Helena, quando começa a falar, eu paro tudo e escuto, porque ela abriu a boca, ela tem algo maravilhoso para ser dito, né? Uhum. Então, Lúcia Helena, me desculpe, mas eu vou tomar posse da alegoria da caverna de Platão, voltado para a sexualidade, que é o nosso assunto, né?
A alegoria da caverna de Platão, rapidamente, é um grupo de pessoas acorrentadas de frente para a parede de uma caverna, onde nessa parede são projetadas sombras de manipuladores que, na frente de uma fogueira, aproveitam a falsa luz. Fica com essa ideia da falsa luz. A falsa luz projeta sombras e esses caras aqui projetam o que eles quiserem para essas pessoas que estão acorrentadas. Certo? Certo. Essas pessoas que estão acorrentadas têm livre-arbítrio? Não tem. Agora, dentro disso que você acabou de falar, no dia que um cara vê aquilo ali se repetindo direto, porque tem uma hora que o que vai ser projetado perde a originalidade, não tem mais criar ilusão o tempo inteiro. Tem uma hora que ela começa a se repetir. Aí tem um cara lá que pensa, pô, não é possível que é só isso. Na hora que ele pensa, não é possível que é só isso, a corrente afrouxa. Porque a corrente não é física, a corrente é psíquica. E quando ele afrouxa, essa corrente afrouxa, ele tem uma capacidade maior de enxergar um pouquinho mais. Aí vai afrouxar mais um pouco, até o momento que ele fala, caramba, ele olha para trás e vê, putz grila, eu estou esse tempo todo seguindo aquilo que as mãos estão projetando na caverna. Cara, a vida não é isso, cara. Isso daqui é só o que querem que eu veja. Aí, dentro da tua ideia de livre-arbítrio, que eu acho ela espetacular, ele tem o livre-arbítrio para poder oferecer resistência a isso ou aceitar. Porque aceitar jogar o jogo, mas sabendo que o jogo está sendo jogado, também é livre-arbítrio. É, exatamente. As pessoas gostam de dizer, eu saí da Matrix. Meu irmão, não se sai da Matrix. A maior forma de aprisionamento que a Matrix utiliza é te convencer que você é capaz de sair dela. Porque aí, quando você diz eu saí da Matrix, eu estou falando com o meu ego, certo? Cara, se eu tenho que me vestir, se eu tenho que jogar um bando de jogo, eu estou dentro dela. Agora, o negócio é jogar esse jogo de forma consciente. Aí você tem poder na mão. Que também tem o seu limite de poder, mas tem. Flávio, o que é consciência humana diante da sexualidade? Eita, porra, o que é consciência humana dentro da sexualidade? Cara, primeiro, vamos lá, vou respondendo aos poucos, tá? Sim, sem problema. Por quê? Primeiro, saber que eu tenho um potencial que eu não faço nem ideia que tenho. Aí eu cito duas passagens bíblicas, olha só que interessante. A primeira, conhecei a verdade e ela vos libertará, certo? Por que JC, velho, um dos caras mais libertários que já passaram por esse planeta, ele era tântrico. Dizem, inclusive, que ele passou pela Índia, né? Então, mas vamos lá. Por que ele fala isso? Porque ele sabe que a gente não vive a verdade. Por que ele teve a necessidade de dizer, conhece a verdade, cara? Se você conhecer a verdade, você se liberta. O que a gente está falando aqui, esse tempo todo, não é a busca pela verdade? O que me angustia? Se tem algo que me angustia, eu não estou vivendo a verdade. Eu estou vivendo a sombra projetada na parede da caverna. E a segunda vocês são capazes de obras muito mais fantásticas do que as minhas. Por que ele diz isso? Porque ele sabe que, primeiro, você não conhece a verdade, você está vivendo uma ilusão, e essa ilusão e essa verdade limitam sobremaneira todos os teus potenciais. Ou seja, nós somos
bombas atômicas, nós somos energias atômicas em forma de estalinho de São João, velho. É sério, cara. O potencial que o nosso cérebro tem de produção de novas ideias, de novos conteúdos, de coisas grandiosas, a gente está utilizando para acordar todo dia às 6 horas da manhã, entrar no carro, ir para o trabalho, carimbar coisa, voltar para casa. É um assinte, é uma ofensa. É por isso que para mim, ele falou essas duas frases que são... Então, assim, o que é a consciência humana dentro da sexualidade? Lembrando que a gente falou no início que sexualidade é a maneira com a qual você se relaciona, que você interpreta a vida, que você pauta os seus sentimentos, principalmente. Se eu vivo uma ilusão achando que é real, estou lá acorrentado no fundo da caverna, e se eu sou capaz de coisas muito mais fantásticas do que as que eu estou fazendo hoje, é a fórmula da angústia. Eu não vejo uma fórmula maior para me tornar uma pessoa angustiada do que isso. Imagina você um carro de 8 marchas que você só anda de primeira. Aquele motor vai ficar gritando o tempo inteiro, passa a marcha, assim é a gente. Assim é o ser humano. 70 mil terminações nervosas, loucas para sentir prazer. Mas você não sente por quê? Porque você tem uma série de ideias incrustadas no teu psiquismo que faz com que você não seja pleno no sentir. Por que você não se utiliza da sua capacidade orgástica para transcender? Já é natural da gente. Flávio, eu acho que muitas das coisas, se a gente esbarra em traumas, né? Uhum. É como saber se a pessoa tem algum trauma sexual. Isso, a gente vive num mundo onde que o movimento e esses traumas estão presentes entre Certo. muitas pessoas. Então, E como perceber isso? então vamos lá. Geralmente, quando alguém passou por um trauma de cunho sexual, ele foi tão forte que ele não saiu da mente. Então, muita gente sabe pelo que passou. Certo? Agora, vou trazer de novo o conceito de sexualidade. Sexualidade é algo que é muito maior do que sexo. É a forma que a gente se relaciona, certo? Certo. Você pode ter passado por traumas infantis que não tenham nada a ver com sexo, Sim. mas que se refletem na questão sexual. Por exemplo, vamos pegar o clichêzão, a insegurança, né? A timidez. O próprio radical da palavra timidez é medo. Então, a pessoa tímida é aquela pessoa que tem medo. Medo do quê? Logicamente, do outro. Do olhar do outro, da avaliação do outro. Por quê? A gente está partindo do princípio que houve trauma, tá? Sim. Por quê? Porque para a psique dessa pessoa tímida, não é que existe a possibilidade de vir algo ruim do outro, existe a certeza. Porque aquele trauma lá de pequenininho, quando ele lá na escolinha foi falar com a professora e a professora falou assim, menino, deixa de ser burro. Aquilo ali fez com que, e aquela reação dela fez com que os amiguinhos rissem e tal. Tô dando um, né? Sim, sim. Aquilo ali, o trauma que aquilo ali gerou vem algo negativo do outro. Então eu tenho que me defender do outro. Então qual é a melhor maneira de eu me defender do outro? Não me expor. Quanto menos eu me expuser, mais eu diminuo a possibilidade de ocorrer esse novo sentimento, que na psicanálise chama do recalque. Certo? Certo. Bom,
Então, as pessoas precisam de terapia. Todos nós precisamos. Nem que seja meditar. Nem que seja meditar como se meditar fosse algo pequeno. Não, não é. Mas é porque as pessoas nem isso fazem. Cara, vai no YouTube. Tá cheio de meditação gratuita no YouTube, cara. Põe uma lá. Começa fazendo exercício de relaxamento. 1 minuto que seja. 1 minuto. Inclusive, aproveitar e fazer o merchan. Aqui no Lamparina tem uma sequência de aulas só de meditação com a Maria do Amparo, professora Maria do Amparo. Então, Sim, gente. né? Sim. Lembrando que meditação, para quem quiser começar a meditar, e eu conheço o trabalho, eu sei como que é, meditação não é a mente vazia. Uhum. Então, assim, esqueçam isso de mente vazia. Meditação é só baixar um pouco a bola. Tentou meditar 3 vezes e a mente está agitada, não desiste, vai para a 4ª, vai para a 5ª, na 6ª você vai ver que, opa, deu uma calmadinha. Né? E quando dá essa calmadinha, os insights começam a vir. Flávio, falamos aqui a respeito de sexualidade, vamos dizer, ativa, Certo? certo? E sexualidade orgástica, seria Sim. isso? É diferente. Aquele que se diz, minha sexualidade é bem ativa, minha sexualidade é plena. Certo. É diferente de uma sexualidade orgástica. Plena. Plena. Isso. É diferente, Tende a ser. né? Porque aquele que fala, não, eu faço sexo 3, 4 vezes por semana, igual nós falamos aqui. Não, eu faço 1 vez por semana, eu faço 15 dias, mas eu faço de uma forma plena. Sim. Tem a diferença. Tem diferença. Tem E muita isso- diferença. E isso, energicamente, tem uma diferença. Imensa. Imensa. Como a gente conversou antes, para mim, faz-se muito sexo. Caramba, cara. Mas todo mundo diz que tem que fazer 3 vezes por semana. Porra, 3 vezes por semana, irmão? Aos 18 anos pode até ser. Eu falo isso porque a gente tem pessoas e pessoas que a gente convive que tem muito isso, né? E causa alguns, vamos dizer, separação Sim. de casais por conta disso. Sim. A gente vê isso acontecer, aqui minha mulher não me procura, ou que minha mulher, eu não consigo fazer, ter uma relação sexual com minha mulher 3, 4 vezes por semana, e isso acaba Certo. criando certas situações que, na verdade, não é isso que levam outras situações. Certo. Na verdade, a falta de comunicação das pessoas. Cara, você tocou no grande ponto, né? Uma das funções do orgasmo é o distensionamento. É uma das funções do orgasmo, distensionar. Quando uma pessoa precisa de muitos orgasmos, não estou falando contra os orgasmos múltiplos, não tem nada a ver. Mas quando uma pessoa tem muita necessidade de transar, ela tem que ficar atenta porque ela pode estar se utilizando da transa como método de distensionamento. Então, antes dela colocar em prática essas vezes todas, por que ela não dá uma paradinha e pensa, por que eu estou precisando tanto de distensionamento? O que na minha vida está me tensionando tanto que eu estou precisando lançar mão do orgasmo para me distensionar? Aí a gente vai chegar nessas angústias todas que a gente conversou por trás, certo? Aí tem um outro aspecto que é, se o correto é transar 3 vezes por semana e a minha mulher ou o meu marido não querem transar 3 vezes por semana, eles querem transar 1 vez por semana, o meu casamento vai mal. É a lógica das pessoas. Elas vão para uma lógica direta. Por que está se transando pouco? O que está acontecendo entre esses dois? A maneira do homem enxergar o sexo é fisiologicamente diferente da mulher enxergar o sexo. Sim. O hormônio que a mulher mais produz no orgasmo é a ocitocina, que é um hormônio de amor, de conexão. Do homem, prolactina, que é o da satisfação, as endorfinas e por aí vai.
tem dopamina também nesse processo. Então, a mulher busca algo no sexo que é diferente do que o homem busca no sexo. É aí que entra o que você falou da falta de comunicação. Sim. Tudo bem, organicamente buscam coisas diferentes, mas, vamos chegar no meio termo. Vamos chegar no meio do caminho. Existem exercícios de conexão que o Maituna tântrico, que é a sacralização do encontro de corpos, que é o sexo sacralizado. São rituais do Maituna de conexão, que também fazem o homem produzir mais ocitocina. Ou seja, o homem passa a desenvolver a sua capacidade de se conectar, de desenvolver amor, de desenvolver intimidade. E sai desse ciclo simplesmente da pura satisfação física, que veio orgasmo masculino, satisfação física, relaxamento, certo? Orgasmo feminino, satisfação e conexão. Mas dentro do Maituna tântrico, o homem que se propõe a praticar as manobras, as técnicas do Maituna, também desenvolve essa capacidade de se conectar. E aí esse sexo vai para um outro patamar, vai para o patamar de meditação, vai para o patamar de transcendência, que hoje em dia, essas 3 vezes por semana estão durando o quê? 5 minutos? Nem se beijam. Nem se beijam. Cara, para fazer um sexo sem beijo, é melhor fazer sozinho. Uhum. Flávio, você no início da nossa conversa, você falou a respeito de uma das terapias, Hipnoterapia. Hipnoterapia. O que seria isso? A hipnoterapia é uma técnica que se utiliza de métodos de, vamos chamar dessa maneira, de tranquilização da mente para se poder ter acesso à origem daquele problema trazido pela pessoa. Então a pessoa vem com uma queixa, essa queixa sempre tem uma origem, ninguém tem um sintoma geração espontânea, né? Uhum. Os sintomas só existem porque existiu uma causa, existiu uma fonte. Essa fonte pode ser um trauma específico ou essa fonte pode ser, por exemplo, um processo de criação. Mas, geralmente, são informações inconscientes. São informações que essa pessoa não tem no seu cotidiano, no seu dia a dia. E que precisam, então, de técnicas para poder trazer isso para o consciente e elaborar. Nos dias de hoje, a autoestima está em alta. Uhum. Que conselho você pode dar para aquele que vem batalhando e trabalhando com autoestima e sua imagem corporal em relação à sexualidade? Certo. O primeiro passo é identificar o que vem detonando essa autoestima. Não adianta a gente fazer exercício para autoestima se a fonte continua se manifestando. Uhum. Não adianta, cara. É bater contra a parede. Que tipo de baixa autoestima, que tipo de autoestima eu tenho? Desse tipo. É um problema de autoimagem? Imagem corporal? Eu me acho uma pessoa feia, eu me acho uma pessoa desinteressante, eu me acho uma pessoa incapaz de ser amada. Eu acho que eu vou cometer um erro. Eu estou sempre naquela expectativa de que eu vou fazer alguma coisa errada, ou seja, eu estou sempre atento, sempre na vigília para não cometer um erro. Que tipo de autoestima eu tenho? Na dúvida da minha capacidade, na minha competência. Então, o primeiro passo é identificar o que vem detonando essa autoestima. Porque a partir do momento que você identifica, não, o meu medo é medo de fazer alguma bobagem e ser criticado na frente dos outros. Você precisa delimitar essa origem para você poder, então, trabalhar isso daí.
certo? A questão da autoestima, a gente vai sempre chegar na sexualidade. Porque vamos pegar todos esses perfis que eu falei. Imaginem essas pessoas se relacionando sexualmente. Ah, eu tenho medo de não agradar o outro. Ah, eu tenho medo de não ser competente na cama. Ah, eu tenho medo do meu corpo não agradar. Ah, eu tenho medo de cometer uma falha, de fazer algo que o outro não goste. Olha só como que esses sintomas que se manifestam no cotidiano também se manifestam. Ainda mais com a exposição máxima, né? Porque não tem nem mais roupa, cara. No cotidiano você ainda pode, não? No cotidiano você ainda pode se esconder atrás de uma roupa de marca. Olha, eu tenho dúvidas da minha competência, mas eu vou vestir uma roupa de R$2.500. Isso vai dar para as pessoas uma ideia de mim que não é muito verdadeira, porque só eu sei qual que é verdadeira. Mas, sei lá, vai me fazer... Na transa, não. Na transa você tá nu, né, velho? É só se despir do seu próprio... Aí desliga a luz e fecha o olho, né? Desliga a luz e fecha o olho. Mas o principal, que eu vejo, a principal busca do ser humano é se encontrar com ele mesmo. Né? Ah, sim. A busca de se encontrar com ele mesmo eu penso que é por isso que a gente está aqui, né? Você tá dando a solução. Não é nem... o que você falou que é a principal busca do ser humano? Eu digo, pô, Fábio, deveria ser, cara. Uhum. Deveria ser. Se essa fosse a principal busca do ser humano, esse lugar, essa bola aqui ia estar muito melhor, velho. Eu também acho. O problema é que as pessoas não buscam. Por que elas não buscam? Porque elas não são nem incentivadas a buscar. Porque não interessa. Ou então são incentivadas a suprir. Você está inseguro? Supra essa insegurança comprando um carro de 250 mil. Eu não tenho nada contra carro de 250 mil, cara. O que eu tenho, assim, restrições é colocar essas coisas como preenchedoras de lacunas. Só isso. Agora, buscar se conhecer, porra, é isso que a gente está falando o tempo inteiro aqui de quê? De autoconhecimento, cara. De autoconhecimento. Se você está angustiado é porque tem uma coisa errada. Flávio Guerra, o que é o ser humano para você? Ixi, cara, o ser humano é a maior das maravilhas da natureza. A maior das maravilhas da natureza. Tem muita gente que diz que o ser humano é um projeto que não deu certo. Eu digo que o ser humano é um puta projeto, mas que não teve oportunidade ainda de desenvolver todo o seu potencial. Justamente porque interessa que o ser humano seja angustiado. Interessa que o ser humano seja angustiado para poder te vender justamente o carrão de 250 pau, uma roupa de 5.500 para preencher a lacuna. Então, para mim, assim, é um tremendo de um projeto ser humano. Uhum. É uma maravilha. A gente precisa ter condições de desempenhar esse potencial todo que a gente tem e que a gente não está nem nos 10%. Uhum. Eu sou de uma época em que fazia-se essa afirmação: o ser humano não domina nem 10% da sua capacidade cerebral. Einstein chegou nos 10%, Da Vinci chegou nos 10%. E olhe lá! E o potencial humano é exponencial. Ultrapassou os 10%, a próxima fase já é... Sei lá, eu não entendo nada de matemática, eu sou das humanas, né? Não sou da lógica. Já é de 30%. A outra já é exponencial, cara. Vamos pegar como exemplo a comunicação. Irmão, eu sou da época que não tinha celular, logicamente. Olha em quão pouco tempo a gente passa... vamos pegar o microchip. O desenvolvimento do microchip não foi exponencial?
Hoje em dia, a tecnologia que tem no seu celular é muito maior do que a tecnologia de todos os computadores da NASA que puseram a Apollo 11 na Lua. A tua capacidade de processar é muito maior no teu celular do que todos os outros computadores. Então, olha só a capacidade. Quando o ser humano se desenvolve, quando ele passa de um nível para o outro, o salto, que hoje o pessoal chama de salto quântico, o salto é gigantesco. Imagina um momento em que você aprende a transformar os seus sentimentos. Porque eu não sou o que eu penso, eu sou o que eu sinto. O que eu penso, se ficar por um tempo na minha mente, ele passa para o inconsciente e gera sentimento, e vira sentimento. Aí meu inconsciente vai replicar aquilo ali, porque o inconsciente é um mero replicador do que existe dentro dele. Certo? Então, se você aprender a pensar por um certo tempo certa coisa, logicamente positiva para você, essa certa coisa vai gerar sentimentos que vão mudar seus comportamentos, vão mudar a sua forma de enxergar, vão influenciar na sua sexualidade. Uhum. Imagina no momento em que a humanidade conseguir entender isso e praticar. Porra, imagina. Mas você não acha que a gente é justamente o que a gente pensa? Porque a gente só... A partir do momento que eu tô pensando aquela determinada coisa, durante o tempo, ela se torna ali um sentimento. Certo. Ou seja, para se tornar um sentimento, eu preciso do pensamento. Certo. Então, será que não é isso? A gente é o que a gente pensa? Meu velho, é uma questão só conceitual. No final das contas, a gente está falando a mesma coisa. Uhum. Eu sou aquilo que eu penso por um certo tempo que vai virar um sentimento, que é a sua ideia. A realidade. Que está corretíssima. Agora, se eu falar eu sou o que eu sinto, para mim está correto também. Uhum. A gente está falando a mesma coisa de formas conceituais, mas eu, assim, sim, eu sou o que eu penso por um certo tempo. Porque quando você pratica, você deixa de pensar. E quando você pratica, você é aquilo que você pratica. Uhum. Isso. E não aquilo que você pensa. Isso. Né? Sim. Papo filósofo, né? Mas aí vai mudar o sentimento, entende? Que no final das contas é assim, o ideal é filosófico, né? Que o ideal é mudar o sentimento. Sim. Né? Sim, cara, vamos falar um pouquinho rapidamente sobre o que se fez sexualmente com a mulher ao longo da história. Por favor. Uhum. A mulher nasceu com clitóris, mano. Uma estrutura que foi criada só para sentir prazer. Certo? Certo. Ou seja, anatomicamente, o corpo feminino é muito mais bem preparado para a vida, porque, afinal de contas, o objetivo do ser humano não é sentir prazer? Não é? Você não está nessa vida para sentir prazer? Sim. Seu grande objetivo não é sentir prazer? Tudo que você busca, tudo que você faz na sua vida, você não está buscando prazer? Uma recompensa? O ciclo de dopamina não é sempre buscando uma recompensa? Prazer? Então, o corpo feminino, ele é muito mais bem preparado para sentir prazer, certo? E o clitóris, para a gente ter uma ideia, tem 8.000 terminações nervosas. A glande do pênis tem 4.000. Uhum. Mais uma ideia para fortalecer aquela de que o corpo feminino é muito mais bem preparado. Então, quem quer nos dominar, para nos deixar angustiados, aquela coisa toda que a gente já conversou, qual é o primeiro ser que essa turma vai querer tirar o poder? Da mulher. Da mulher. Se eu convenço a mulher de que ela é um ser inferior,
Se eu convenço a mulher que ela deve obediência ao homem, se eu convenço a mulher de que ela tem que ficar durante uma vida inteira num casamento falido, porque o grande objetivo dela, aí a ausência do livre-arbítrio, porque o grande objetivo dela é formar uma família, não interessa como que você está se sentindo. Formou uma família, aquilo que Deus une, o homem não separa. Se eu convenço a mulher de que ela não tem poder, se eu convenço a mulher, se eu faço com que a mulher não se utilize da sua capacidade orgástica fantástica, eu dominei tudo, cara. No momento em que dominaram a mulher, no momento em que puseram a mulher para baixo, dominaram tudo. A mulher é capaz de orgasmos múltiplos. Quantas e quantas vezes eu, atendendo com a parte tântrica da massagem, a parte de massagem do Tantra, recebi mulheres que nunca tinham chegado ao orgasmo e durante a sessão, 1h30, tinham 30 orgasmos. Por quê? Porque eu sou o ó do Borogodó? Não! Porque ela só foi bem estimulada. Ponto final. Só isso. Ela tinha o material para ser estimulado, o seu corpo, essa coisa divina, só que ela nunca foi bem estimulada, nem por ela mesma. Porque lá aos 5 anos ela se tocou e tomou um tapa na mão. Tira a mão daí, menina. Então, assim, o grande esforço foi diminuir o papel da mulher. O grande esforço foi convencer a mulher de que ela é inferiorizada. Em todos os aspectos, né? Até hoje, pô, salário de mulher no mesmo cargo é menor do que do homem. Tem umas coisas que... Tá vendo? Tem umas coisas que lembra que eu falei pra você? Falei assim, quando você falou, ó, tem umas coisas que são na sutileza. Aí eu digo, cara, nem tão sutis assim. Essa diferença de salário, por exemplo, tem nada de sutil nisso. Uhum. É um soco na cara. Peraí, eu sou engenheiro, ganho 10 pau. Você, a outra é engenheira, faz a mesma coisa que eu e ganha 9. Por quê? Olha como não é tão sutil assim. Entende? Uhum. Então, o Tantra, ele tem origem matriarcal. A origem do Tantra é matriarcal, cara. A origem do Tantra já eram as mulheres, uma porrada de ano atrás, que tem, não sei quantos séculos, isso não interessa. O que interessa é o que ele prega, né? Que se juntaram e falaram, olha, assim não vai não. Vamos mudar esse negócio, porque esse papel que estão querendo colocar a gente aqui não tá legal. Então o Tantra nasceu com mulheres. O Tantra nasceu principalmente para a libertação feminina. E para trazer o homem para a capacidade de conexão. A junção dessas duas coisas é fantástica. Sem diminuir um e sem aumentar o outro. Exato, cara. O livro A República de Platão, 380 antes de Cristo, ele já falava de igualdade de sexo. 380 antes de Cristo. Platão, lá com Sócrates, já falava da importância da igualdade sexual. Né? Então a gente chega, no final das contas, a gente chega aqui no quê? No clitóris. É sério, cara. O clitóris é a grande representação da capacidade orgástica plena. Tem mulher que não sabe se tocar, irmão. Que precisa lá fazer o meu curso para aprender como é que faz. Esses dias eu fiz uma postagem que eu fiz um modelo de argila de uma vulva e quando eu furei a uretra, um monte de mulheres perguntou, que furo é esse? Como assim que furo é esse, cara? Não se conhece. A uretra não é dentro do canal vaginal? Meu Deus!
Como que essa mulher vai desenvolver a capacidade orgástica dela se é essa relação que ela tem com o seu próprio corpo, com a sua própria casa? Imagina você vivendo num castelo de 50 quartos e você só frequenta um. É mais ou menos isso, cara. E conhecer o corpo, conhecer os atalhos do prazer do corpo, conhecer as zonas erógenas, como estimular, como tocar, como se tocar, como tocar o do parceiro, como o parceiro tocar o seu. Essa troca, para ter essa troca, é primordial. É primordial. E mais, o desenvolvimento da energia sexual é terapêutico não só para o corpo, é terapêutico psiquicamente. As pessoas têm uma ideia de que terapia é da mente para o corpo, né? É do corpo para a mente também, porque lá em Yang, noite e dia, todas as polaridades, elas se complementam, certo? Então, tanto tratar a psique traz benefícios para o corpo, como desenvolver o corpo também traz benefícios para a psique, que é aí que entram as terapias sexuais corporais. Quando você desenvolve orgasticamente um corpo, ou seja, quando você aprende a tocar esse corpo, quando você aprende a estimular de forma correta esse corpo, vão ter repercussões positivas psiquicamente, emocionalmente. Vão ter transformações. Flávio, assunto sexualidade, então horas e horas e horas, né? É um assunto bom de se conhecer, porque, na verdade, tem muitas coisas que estão ainda para serem descobertas, né? Foram falados a respeito de algumas coisas aqui bem importantes. Eu acho que o nosso maior público é um público feminino, mas que também temos um público masculino que nos acompanha. Acredito que foi bem esclarecedor esse episódio, né, Vitor? Falando de sexualidade, quebra de tabus, né? Vamos falar assim, pois a gente é visto desde pequenininho como, olha, não mexa com isso. A verdade é essa. Então, muito bom tê-lo aqui, né, Vitor? E conversar e aprender um pouco mais a respeito de sexualidade, as terapias que existem. Se você puder falar onde que as pessoas podem te encontrar. E aqui está de portas abertas também. E o que é importante na Lamparina é que aqui a gente traz pessoas que colocam as suas compreensões, a forma de ver a vida, e cada um de nós aprendendo a respeitar como você vê, como eu vejo, como o Vitor vê, e como outras pessoas também possam ver a vida de uma forma respeitosa. Eu acho que isso é o que mais vale. Pô, perfeito. Pô, inspirada essa tua fala. Pô, né? Inspiradora, né? Como podem me encontrar? No Instagram. Se procurar, puser Flávio Guerra e portal Despansão, não é de expansão, é Despansão. Vão me achar lá. Legal. Vem fazer parte. Show de bola. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui tendo essa conversa, não vou falar prazerosa, mas muito boa. É orgástica, cara. É orgástica, tem orgasmo nisso, cara. Sim, É interessante porque minha avó, ela vê esse programa e vai ser interessante para ela, que é uma senhora de 90 anos de idade, imagina, falando a respeito dessas coisas. É o tabu, quebra de tabu. Cara. É interessante. Uma coisa que a gente traz no Lamparina sempre é trazer especialistas da área, né? Porque a gente tá falando aqui do ser humano, né? Então a gente falar desse assunto tem que ser com especialista, né? Porque é um assunto delicado e que eu concordo com o que você falou assim algumas vezes, que para mim a sexualidade é o que rege a nossa vida, assim. Sim. Eu acho que quando a gente tá desequilibrado, até o Napoleão Hill, aquele escritor, muita gente conhece ele pela economia, né? Ele diz que a maior energia de produção que o ser humano tem é a sexual. Né? Então, assim, até falando de empreendedorismo, tudo isso, ele fala, se o cara conseguir, ou a mulher conseguir dominar essa energia, ele consegue produzir muito mais do que qualquer pessoa. É assim, a gente se autoconhecer, né, e a partir daquele momento ir evoluindo, né, a nossa capacidade,
Eu vejo igual quando a gente acorda, não acorda tão bem, a gente olha pro sol. O sol tá lá em cima, né? O nosso superior. A gente, automaticamente, a gente já muda a nossa sintonia, né? Então, o sexo eu acho que é uma parte muito íntima, é uma parte que tá a conexão com duas pessoas, uma troca de energia, né? Que a gente tem que prestar atenção nisso, né? Sim. A gente tem que prestar muita atenção, ver quais são os significados que a gente tá colocando naquilo pra gente. Sim. Porque aquilo lá vai gerar todos os resultados. Eu colocava alguns, vamos dizer assim, significados que não eram positivos pra mim. Sim. Né? E a partir do momento que eu comecei a ressignificar aquilo na minha vida, eu comecei a ver mudança na minha vida em diversos pontos, né? Então por isso que a gente falou, vamos trazer esse assunto, a gente não tá falando aqui de sacanagem, é uma coisa muito importante, né? Uhum. E tem muita gente que fala, não, eu não falo disso. Poxa, o que tá acontecendo, né? Tem direito dela, né? Mas assim, ó, você vê que a pessoa tá querendo fugir de alguma coisa. Sim. Né? Então, assim, a gente observa, quais são as minhas dificuldades? Eu falo isso pra mim mesmo, assim, né? O autoconhecimento, né? Como é que a gente faz? Se a gente tá aqui pra se salvar, o que eu posso fazer pra eu me salvar? Sim. Que tem o sol, que tá ali iluminando todo dia. Mas o que eu faço com essa luz, né? Sim. Nem então, tomar sol a gente não toma. É verdade. Então, eu quero agradecer a oportunidade, foi muito bom. Agradecer também a Heloísa, que fez essa ponte pra gente poder estar fazendo. E as portas estão abertas. A gente sempre fala isso pros nossos convidados. Quando quiser voltar, pra gente continuar a conversa. Você que tá assistindo a gente, achou legal, quiser fazer o episódio 2, que assim, a gente... Falar de sexo é bom. Quero ver fazer sexo tanto tempo assim, né? A nossa preocupação no início da nossa conversa, né, Vitor, é falar os haters, né? Vão entrar e vão falar, aqueles meninos estão pensando em cada coisa. Mas o nosso objetivo é trazer o esclarecimento, é trazer uma forma de entender determinados assuntos numa forma profissional e respeitosa a todos. O Lamparina Podcast, mais um programa, super episódio especial no coração do Brasil, com Flávio Guerra aqui, especialista em sexualidade. Um abraço a todos. Um abraço. Até a próxima. Valeu.